Partimos do Chafinda para um acampamento que haveria junto ao Ricaueta e, entretanto, também detectamos uma patrulha que caminha ao longo do Chafinda. Interceptamos essa patrulha, combatemos. Há uns elementos do MPLA que morrem, 3 ou 4, e um deles vai-se arrastar junto àquele risito, aquele braço de água. E quando eu chego ao pé dele, estava todo furado. Braços, o tórax, os intestinos. No meio daquele tiroteio todo tinha possivelmente dezenas de coisas. Estava todo esfacelado. E eu lembro-me de ter dito, de lhe ter falado. Não sei se ele alguma vez me teria chegado a ouvir ou perceber. Se calhar nem percebia, mas estava vivo, arfava, tinha-se arrastado aí durante uns 3 ou 4 metros, não mais. Quer dizer, era o instinto da sobrevivência a dizer-lhe para se arrastar, mas estava morto, praticamente. Falei com ele e disse, eu pedi um helicóptero para te levar, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Tu estás morto. Eu só posso, a única coisa que posso fazer por ti, sei lá se está bem, se está mal, mas a única coisa que posso fazer por ti é acabar contigo. Tu estás morto. E encostei-lhe o cano da espingarda à cabeça e disparei. Estou convencido que não fiz nenhuma coisa condenável naquelas circunstâncias, naquela altura, naquele contexto. Ainda hoje estou convencido que não fiz nada condenável, mas marca-me e penso nisso muita vez. Penso porque não sei qual é o sentido da vida, se calhar, e por isso é que penso nisso. Fracassada a estratégia inicial para travar o avanço da Frelimo, novos generais ensaiam soluções em Moçambique. António Augusto dos Santos e Costa Gomes substituem as grandes operações militares por uma política de conquista das populações, desenvolvendo aldeamentos. Com nomes e até conceitos diferentes conforme o território, os aldeamentos são defendidos por milícias armados. E são verdadeiros obstáculos à progressão dos guerrilheiros, que por isso os atacam. Mobilizando também as populações, os movimentos armados criam áreas fora do controle português, a que chamam zonas libertadas, fixando as forças portuguesas com minas e passando a atacar os quartéis com artilharia. A Frelimo agrava as dificuldades da tropa. Em 1970, Cousa da Riaga passa a comandar Moçambique. Costa Gomes vai para Angola e na Guiné já está Spínola. Do lado português, a guerra está agora nas mãos de 3 generais, com diferentes conceitos. Mas a última palavra pertence à direção política. Com as eleições legislativas no final de 1969, Marcelo Caetano pretendia plebiscitar a sua política de continuação da guerra. Era o problema central do regime e aquele que acabaria por comprometer o plano de reformas e abertura que o novo presidente do Conselho empreendeu em vários setores. Embora aliado a Américo Tomás, Marcelo Caetano procurou criar um novo clima de convivência nacional e de aproximação entre o poder e os cidadãos, que o afastasse da imagem do país deixado por Salazar. Os atuais meios de comunicação permitem conversar diretamente com as pessoas, sem formalismo, sem solenidades, sempre que seja julgado oportuno ou necessário. E é essa conversa em família
As conversas em família, regulares na televisão, marcariam o marcelismo. Boa noite. Para que as conversas parecessem espontâneas e coloquiais, a RTP adquire o teleponto, um recurso técnico que só Marcelo utiliza, permitindo-lhe transmitir a ilusão de que fala de improviso e aperfeiçoar a comunicação ao olhar diretamente os portugueses. Muda a imagem do chefe do governo na televisão e a própria televisão muda, contribuindo para o novo clima pretendido. O programa Zip Zip simboliza, como nenhum outro caso, a abertura marcelista na comunicação social, ao mostrar ao país figuras e factos que ele nunca vira. E uma outra linguagem vem arejar o ambiente fechado de algumas convenções. Lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, luar de agosto, quem faz um filho, falo por o gosto, é milho rei, milho vermelho. Abrandando a censura, mas mantendo-a com a alteração do nome para Exame Prévio, moderando atuações da PIDE, que passou a designar por DGS, a Primavera Marcelista mudou as aparências, mas também alguma coisa para além delas. O governo tomou então algumas medidas de alcance social e sindical. Criação da ADSE, extensão da Previdência ao mundo rural, permissão de associações cívicas, embora não de forças políticas. O nome do Partido Único também mudaria um pouco mais tarde para Ação Nacional Popular, mas foi ainda uma União Nacional, agora mais abrangente, que convidou para candidaturas independentes democratas como Sá Carneiro, Pinto Balsemão ou Magalhães Mota. Demarcando-se do quadro governamental ou apresentando-se contra ele, surgem a Comissão Eleitoral Monárquica, a favor da presença no ultramar, e as forças da oposição democrática. Socialistas e comunistas, habitualmente aliados na oposição, apresentam-se divididos perante o eleitorado. Libertado por Marcelo do seu exílio em São Tomé e Príncipe, Mário Soares disputou as eleições nas listas da CEUD, Comissão Eleitoral de Unidade Democrática, que ele liderava, e que já antes se demarcara dos comunistas. Reunia elementos de tradição republicana e forças como a Ação Socialista e defendia o fim da guerra. Noi siamo per l'autodeterminazione, ma non riteniamo questa una parola magica che possa risolvere tutti i nostri problemi. L'autodeterminazione presuppone una coscienza dei propri diritti che non esiste ancora nelle popolazioni d'oltremare. Deve essere la fine di un processo, non il principio. Favorável às independências através de negociações com os movimentos armados, o Partido Comunista coligou-se na CDE, Comissão Democrática Eleitoral, com independentes de esquerda, entre eles católicos, progressistas e estudantes. Do lado do governo, a preocupação de evitar os processos fraudulentos denunciados em outras eleições permitiu à oposição alguma campanha, que foi, no entanto, perturbada por várias irregularidades causadoras de desconfiança. Houve casos de candidatos e militantes agredidos e presos, comícios interrompidos e apreensão de propaganda. Por outro lado, a oposição queixou-se de não ter havido a possibilidade de uma verdadeira fiscalização das eleições. A CEUD, como a CDE, como todos os grupos da oposição democrática portuguesa, não têm quaisquer chances, de acordo com a minha opinião, de ganhar quaisquer lugares na Assembleia Nacional. Eu respondo com esta nitidez porque as eleições não são sérias. As eleições estão falseadas. A CDE e a CEUD apresentam-se em listas conjuntas, exceto em Lisboa, Porto e Braga. Expectante em relação a uma abertura democrática, o povo olha com esperança para as eleições. Uma coisa esplêndida, realmente. Cada um de nós ter a oportunidade de votar, mas votar em ordem e mostrar, enfim, o seu desejo de cooperar com o governo, no sentido de que as coisas se façam de acordo com o povo. Acho que está a correr tudo para o realmente das calmas, como devia ser realmente. Está a correr lindamente, ordeiramente, até lá estão dentro crianças. Não posso estar melhor. Não acho muito bem, porque está muito concorrido, não há dúvida nenhuma. Vim cá 3 vezes para votar, só consigo agora. Parece-me que as pessoas estão com um bocado mais de consciência do que é habitual nestas ocasiões. É a primeira vez que tenho o voto, só agora que me deram. Tenho aqui uma mulher que é funcionária do Estado também. E acho que, sem medo, a gente vem para aqui. Correu realmente muitíssimo bem, não é? Todos com calma e todos realmente com vontade em votar. Não podia ser melhor. Eu só tenho pena que muitas mais mulheres portuguesas realmente não tenham tido ainda
a informação política para votar. Nas eleições em que pela primeira vez o sufrágio incluía as mulheres, participaram 1.809.000 portugueses, ou seja, 28% dos que podiam votar. Pretendendo Marcelo Caetano plebiscitar a sua política, especialmente a ultramarina, sublinha-se a afluência às urnas. Tanto o voto das grandes cidades, das quais, pelo menos no que se refere a Lisboa, podemos antecipar que a afluência não terá sido menor, dado o movimento que tivemos a ocasião de verificar em algumas das principais assembleias de voto. Notícias que nos chegam de Angola revelam que a afluência dos Nas colónias, o número de eleitores é reduzido. Em Moçambique, o Tribunal Administrativo rejeitou a lista da oposição, de que faziam parte nomes como Almeida Santos e Adrião Rodrigues, do chamado Grupo dos Democratas de Moçambique. Vai ser a manifestação inequívoca de que todos os portugueses do ultramar, e em especial desta província de Angola, desejam continuar a ser portugueses. Não está certo que queiram que nós entreguemos isto aos estrangeiros. Sim, verdadeiramente é isto que tenho a dizer. Eu vou votar porque, na qualidade de cidadão português, procuro recorrer às minhas obrigações sem qualquer problema. Para dar confiança ao governo português, que nós, o povo de Angola, que está por ele e está ao lado dele. Acho que estamos muito bem com o presidente que entrou para o nosso Estado. Eu não vou votar porque é preciso dar um voto de confiança ao governo da nação. Temos que defender o nosso ultramar, como sempre defendemos, mas mais agora que ele está sendo atacado por todos os países estrangeiros. Presentemente, o nosso governo merece a confiança de todos os portugueses. Não estamos à venda e alguém nos quer vender. Angola não está à venda, precisamente. Melhoramento para a nossa terra e bem de todos, todos portugueses. Venho votar porque é a minha obrigação. Neste momento, todos os portugueses de Angola devem estar em união com a metrópole. Para os portugueses que viviam em Angola, em Moçambique e na Guiné, era muito clara a mensagem eleitoral de Marcelo Caetano. Temos agora de votar. Tempos antes de se iniciar a campanha eleitoral, disse eu que era preciso pôr bem a claro no próximo sufrágio que o povo português não é pelo abandono do ultramar. A União Nacional recolhe 88% dos votos. Marcelo considera legitimada a sua política, mas não convence à esquerda e mantém cética à sua direita, que confia mais em Américo Tomás. Uma corrente que fez ouvir a sua voz na sessão do aniversário da Liga dos Combatentes. Nós, combatentes do ultramar, queremos ser dignos de quem nos comandou ou comanda, de quem confiou em nós. Para sermos dignos, temos de falar com clareza, com rudeza até, de modo que todos nos ouçam e que não fique margem para se alegar amanhã que nós não proclamamos que há traição. Nós, combatentes do ultramar, não consentimos que se discuta a pátria, nem a família, nem a Portugalidade das nossas províncias de além-mar. À direita de Marcelo Caetano, forças integracionistas representadas nesta e noutras instituições proclamam que a pátria não se discute. À esquerda, forças democráticas da oposição, nomeadamente reunidas no 2º Congresso Republicano em Aveiro, tinham exigido precisamente o debate sobre o ultramar. O Congresso ocorreu no âmbito da preparação das eleições e a guerra tinha entrado já nas preocupações dos participantes. Penso que a guerra não tem solução militar e tem que se encontrar uma solução política para o problema da guerra. Essa solução política tem que ser encontrada no quadro da autodeterminação, no direito dos povos a disporem de si próprios. As eleições deixaram a guerra e a presença portuguesa no ultramar na agenda dos estudantes, que viviam uma crise iniciada em abril em Coimbra. A universidade politizava-se e recebia as influências da Marcha do Mundo. Por um lado, as revoltas de maio de 68 em França, contestando o poder estabelecido. E por outro, o esmagamento por tropas soviéticas da liberalização empreendida por Dubček na Tchecoslováquia. Dois acontecimentos que estimulam e dividem o movimento estudantil.
Politicamente divididos, os estudantes juntam-se, no entanto, diante da Embaixada Americana em Lisboa, numa manifestação que, sendo contra a guerra do Vietnã, era também um protesto anticolonial. Em Coimbra preparam-se eleições em luta por uma reforma da universidade e a nova crise estala quando Américo Tomás recusa a palavra aos estudantes, pedida por Alberto Martins, na inauguração do novo edifício de matemáticas. Prisões e confrontos com a PIDE abalam a primavera marcelista no meio universitário. Greves aos exames e luto accademico. La crisi incominciò quando gli studenti vollero partecipare a un atto della vita della loro scuola. Si trattò della collisione tra la difesa di una rivendicazione concreta e l'attitudine autoritaria e sempre autocratica da parte dell'autorità governativa. O luto académico manifesta-se no equipamento dos futebolistas que vencem o Sporting no estádio de Alvalade num jogo para a Taça de Portugal. E também na semana seguinte, na partida da segunda mão, agora em Coimbra, quando os estudantes se apresentam com uma tarja branca no emblema. Na final do torneio são divulgados panfletos no Estádio Nacional, onde a segurança é reforçada e a académica continua a jogar de luto. Para a história desportiva, graças a 2 golos de Eusébio, o Benfica recebe a taça através de Mário Coluna. A crise continua com mais manifestações e prisões e culmina com as primeiras mobilizações de estudantes como forma de castigo, o que adensa a contestação à guerra. Il governo ha pubblicato ora un progetto di decreto per cui gli studenti che non abbiano un buon comportamento scolastico possono essere mandati nell'esercito e quindi nell'oltremare. Aqueles indivíduos que se opunham à guerra eram mandados para os piores sítios. Um indivíduo ia à tropa, era inspecionado e a seguir agarravam naqueles papéis todos e eram mandados à PIDE. E a PIDE, nos quantos, punha PS. Sabe o que é PS? Politicamente suspeito. Portanto, punha PS naquela malta toda. E os que iam depois para o Centro de Estudos Psicotécnicos, essa onde eu estava, portanto, pode ter certeza que isto é verdade, era para a minha mão que passava, levavam com um carimbo atirador de infantaria. A mobilização para o ultramar de universitários politizados irá afinal levar a contestação para o interior da instituição militar, numa altura em que cresce o número de desertores e refratários e o regime enfrenta um problema de falta de efetivos. A africanização do conflito com a criação de milícias e, sobretudo, tropas especiais compostas por africanos é comum às 3 frentes e já tinha começado em Angola. De todas, os flechas são a força mais singular. Criada pela PIDE e dependente dela, era mentalizada na mesma ideia de invencibilidade usada pela UPA em 1961. Temos que sempre dizer ao soldado que você não tenhas medo. Se o inimigo está à sua frente, você avança. Ele vai fugir de ti porque você tem outra preparação. Eu próprio, como comandante, também tinha que ter esta linguagem de dizer: você não morre. Você apanhas um tiro do inimigo, não morre. Não tenhas medo. Avança, vai ao encontro do inimigo. Os flechas têm na sua origem os busquímanos, homens pequenos, exímios nas matas e no uso do arco e flecha. Submetidos por outras etnias, o seu sentimento de revolta foi explorado pelos portugueses. Deixámos passar 2 dias, quando lá fomos, quando os corpos estavam inchados, cheios de vermes e tal, todos podres. E estava lá uma faca espetada numa árvore com um recado dos busquímanos. Nós somos os mulatos de Menong. Mulatos, está vendo já o trabalho do exército português fazia naqueles homens. Nós somos os mulatos de Menong. Havemos de voltar. Os flechas são criados em 1967 nas regiões do Quando Cubango e Bié, Serpa Pinto e Silva Porto, constituindo uma força de algumas centenas de homens. Mais tarde, novos flechas são criados em Malange, sendo colocados em Carmona, Salazar e Bengo. Em 1974, os flechas são cerca de 1.800 homens. Mais bem pagos do que a tropa normal e dispondo de quartéis com melhores condições, recebiam 6 meses de uma rigorosa instrução física, militar e psicológica, que os preparava para as maiores provações. Não precisa pedir ajuda, não precisa pedir porque um reforço. Qualquer situação que encontrarem na mata, vocês resolvem, vocês conseguem ir até o fim. Portanto, estas eram as palavras de recomendações que nós tínhamos nas instruções. E por isso, numa instrução que demorava durante o dia, não tínhamos almoço. Tínhamos uma ração de combate, tínhamos um pão, tínhamos uma lata de sardinha e um bocadinho de água na gatilha e não sentíamos qualquer dor porque estávamos sempre preparados, minuto a minuto, hora a hora.
Nós tínhamos apoio do Exército, em questões de viatura, dos helicópteros. Nunca fomos numa operação e nos atiram lá e tivemos dificuldade de regressar, não. Nunca tivemos essa dificuldade. Atuando em grupos operacionais de 25 a 30 homens, os flechas dividiam-se em avançados e atiradores. Armados com espingardas G3, bazucas e granadas, realizavam operações ditadas por informações obtidas pela PIDE, em cuja estrutura de comando estavam integrados. Eu achava mal porque, no fundo, era uma maneira da PIDE-DGS aproveitar informações e ir conseguir resultados que na realidade não tinham nada a ver com a missão possível de uma polícia. Havia grupos destes no Exército. O Exército tinha grupos destes muito bons. Os comandos e os caçadores são as primeiras tropas com treino especial para a luta antissubversiva que surgem nos teatros de guerra do ultramar. Nós éramos submetidos a condições difíceis de tortura psicológica, de exercícios físicos rigorosos, normais, em cima de capim queimado, sob temperaturas de 40 graus, alimentando-nos de ração de combate e apenas com direito a 7,5 decilitros de água para 24 horas. Era uma prova para ver quem aguentava o sofrimento, a dor, a sede. Portanto, essa prova dá origem a iluminar logo um grande número de indivíduos que estavam no curso. Zemba, 1962. Formação dos primeiros comandos em Angola, com o apoio do italiano Dante Vacchi. Mas foi no ano seguinte, com a criação em Kibala do Norte dos Centros de Instrução Especiais, que os cursos registaram um impulso decisivo. O Major Gilberto Santos e Castro formou deu uma orgânica aos grupos de comandos, baseou essa orgânica numa equipa de 5. Essa equipa de 5 era criada por afinidades do pessoal entre eles. Aquilo que era mais importante na gestão dos comandos é que cada um daqueles militares se conhecesse a si próprio muito bem. E conhece-se muito bem quando nós conhecemos os nossos limites. Essa equipa juntava-se um sargento e a cada 4 equipas juntava-se uma equipa que era comandada, chefiada por um alferes. E formava-se o grupo de combate de comandos. O grupo de comandos era, portanto, 25 homens, 5 equipas de 5. Os elementos que formavam as equipas eram selecionados durante a instrução até criarem a melhor afinidade, e o melhor enquadramento, a melhor ligação, e o chefe natural da equipa acabava por aparecer sempre. E havia muita ligação entre os membros da equipa. Na medida em que todos nós nos escolhíamos uns aos outros, havia essa grande confiança. Essa grande confiança era também obtida porque a instrução de todos eles era feita ao mesmo tempo. E daí que o conhecimento entre os elementos de uma unidade de comandos era muito forte. Escolhiam-se porque queriam combater juntos, porque gostariam de, se tivessem que sentar a uma mesa para comer, pois gostariam de estar juntos também para comer, gostariam de estar juntos para pernoitar na mesma tenda, e assim por diante. Depois de Angola, os comandos surgem na Guiné em 1964. 3 grupos num total de 75 homens, dos quais 8 africanos. Formam-se próximo de Bissau, no centro de instrução de Bra, surgindo mais tarde, já com Spínola, os comandos africanos. Instrução do comando, desde o princípio até fim, é rigoroso. Essa ginástica que a gente faz na tropa é ginástica, mas agora no comando é ginástica aplicação militar. É muito duro. É a única coisa que me fez chorar. Chorei como menino. Ginástica aplicação militar. É muito duro. Tiro real. Se uma pessoa brincar, perde vida. Há muitos deficientes ali na instrução, é que eles ficaram deficientados nesses lanços. E morria gente? Morria. Os comandos africanos, um batalhão constituído por 3 companhias operacionais formadas em 1970, 71 e 72, recebiam uma intensa preparação a vários níveis. Qualquer hora, já levantamos para a instrução, em qualquer hora, durante toda a noite.
abrem o alto-falante que diz assim: atenção comandos, atenção comandos. Os comandos não são melhores nem piores, é diferente. Repitam essa palavra 3 vezes. Depois diz assim: levantem 5 minutos na parada com equipamento uniforme combate ou com equipamento uniforme bandeira. Ninguém sabe qual é o uniforme que eles dizem, é por isso que ninguém dorme com fato, com fardado. Antigamente dizem dormir, vou ficar com o uniforme combate, assim quando chamarem eu levanto logo. Eles dizem logo uniforme bandeira. Agora vai se preocupar ainda de tirar outra farda para vestir outro. Ficas atrasado, não é mesmo? E às vezes também fazem essa música de tiros. Gravação de tiros, dentro houve tiros, trazadas. Como na Guiné e Moçambique, os comandos formam-se também em 1964. Do Centro de Instrução da Namacha saem os primeiros grupos. O treino valoriza igualmente os aspectos de natureza psicológica. Havia determinadas gravações que puxavam, por exemplo, ao sentimento das pessoas, né? À parte psicológica da pessoa. Se a pessoa se fosse deixar-se ir abaixo, por norma, essas pessoas eram eliminadas. Por vezes à noite ligavam-nos os altifalantes para as casernas. Havia umas músicas, outra vez havia gritos, vozes, gritos assim tipo cemitério, gritos a dizer: e vais morrer, e vais morrer, depois gargalhadas ao fundo. Gravações do chamamento à mãe. Havia uma canção que era uma canção de um conjunto moçambicano, que era o Oliveira Muji, que era uma canção dedicada à mãe. E normalmente eles tocavam muito essa canção, a canção que puxava ao sentimento. Tu estás tão longe de mim, mamãe, sinto que estás a chorar, não chores, a minha ausência hei de voltar. De manhã na parada cantava-se sempre um hino dos comandos que dizia que somos jovens e audazes, palmilhando matas sem fim, e mostramos ser capazes de chegar até ao fim. Hinos, canções, sons e discursos entram na preparação psicológica dos comandos, visando a apreensão das vertentes da guerra. A política e digamos, o imprevisto e a surpresa, e daí que seja interessante e também dá a ideia da origem dos comandos portugueses, que tem muito a ver com a guerra da Argélia e com a forma como os franceses ali intervieram. Muitas das canções que se utilizavam na ação psicológica dos comandos eram de origem francesa. Era o Et Maintenant, do Gilbert Bécaud, para criar um ambiente de surpresa. E agora o que é que eu vou fazer? Embora a maior parte dos soldados dos comandos obviamente não falassem francês, havia uma outra canção que era a do Richard Anthony, Donne-moi ma chance, embora obviamente também os soldados dos comandos não tivessem a perceber que aquela canção se referia ao jogo da sorte e do azar. A aplicação militar é linda! É linda! É linda! É linda! 1, 2, 3, 4, Todos os dias nos perguntavam, era uma pergunta obrigatória: queres ser comando? Todos respondiam que sim, eu sempre respondi que não. Torturavam-me, batiam-me com o cinto, introduziam-me numa coisa que chamavam fossa, e ficava lá horas e horas na fossa, que eram excrementos de porco misturados com óleo queimado de carro. Tentaram domesticar-me. Desgraduaram, passaram-me para soldado raso e mandaram-me para Nampula. Albano Silva não estava, portanto, entre os oficiais milicianos do seu curso da 7ª Companhia de Comandos de Moçambique, quando prestaram juramento no início de 1973, exatamente em Nampula. Eram 16 cadetes recrutados e selecionados, já que não houve então voluntários. Precisamente eram oficiais dos comandos que, com a sua experiência, garantiam a formação dos flechas em Angola,
Uma tropa que no meio militar foi polémica, dado o seu estatuto de autonomia em relação às Forças Armadas. Os flechas de especial, o que tinham era a informação que recebiam. Eles é que iam explorar a boa informação e nós explorávamos o que sobrava. Quanto a mim, foi negativo e foi um problema pessoal do Sr. Dr. São José Lopes, de resto, quem eu gostava muito. São José Lopes, inspetor superior da PIDE em Angola, o que lhe valeu uma medalha de ouro atribuída pelo Ministro da Defesa, conheceria as reservas de alguns militares em relação ao Estatuto dos Flechas, força que ele mesmo criara. Iniciativa que, aliás, ele próprio destaca da sua folha de serviços ao comentar a distinção, mas insistindo em partilhar os seus resultados operacionais com as Forças Armadas. Terei que destacar, sobremaneira, o trabalho dos grupos flechas portugueses, como nós, nascidos em Angola, que, enquadrados nas Forças Armadas, têm realizado serviços extraordinários. Naturalmente que grande parte destes serviços se deve exatamente ao enquadramento nas Forças Armadas. A ideia era esta, a dizer que não, nós vamos criar a tropa e que vai ter melhor resultado, vão mostrar aquilo que o Exército não fizeram. Porque eu me recordo, mesmo em Malange, nós na presença do diretor-geral, o Sr. São José Lopes, chegou de nos afirmar que o Estado já não tem hipótese de criar mais tropa para combater contra os guerrilheiros. Só a flecha é que vai levar isso até o fim. E os resultados que os flechas obtiveram nas matas e nos terrenos, a PIDE convenceu-se mesmo, estava mesmo e convicto que a flecha era melhor a tropa. A organização dos flechas era diferente. Entre os soldados havia agentes clandestinos que informavam a PIDE sobre a conduta dos próprios comandantes durante as operações. Por vezes recebiam ordens para abater os guias após as missões, o que também acontecia com outras forças. Eram instruídos para não distinguir entre população e guerrilheiros e mentalizados para serem implacáveis com o inimigo. O próprio diretor dizia: flecha só mata, flecha não traz nada o que é vivo, tudo é para matar. Por exemplo, flecha, quanto é que já mataste e tal? Se disser que não, ainda não matei nenhum. Então você não é o flecha. Eu, pelo menos, dedugia o discurso e a conversa do seu diretor-geral como ironia, como quem diz, daqui eu vou mostrar que criei a tropa, melhor tropa para combater isto. Me deu a entender isso. A nossa preparação é sempre daquilo que se dizia que tudo que aparecer na mata é para matar. Se for na mata, tudo é terrorista. Esse tipo de instruções que nós tivemos durante o tempo de recruta. Mas não era isso que nós punhamos na prática quando fomos numa operação. As visitas do diretor-geral da PIDE, DGS, Major Silva Paes, mostram a importância que esta polícia atribuía aos flechas. De resto, idêntico testemunho de apreço pelo desempenho desta força especial era tributado por responsáveis políticos e militares. O general Costa Gomes e o ministro do Ultramar, Silva Cunha, foram dois dos distinguidos com troféus dos flechas. Armas apreendidas ou trocadas. A PIDE pagava 1000 escudos por cada uma aos guerrilheiros que se entregassem. Na fronteira havia lá permanentemente um prémio que se apresentasse com uma arma, mas mesmo que fosse zambiano. Não é? Podia tirar a arma ao angolano e entregava e recebia dinheiro. Ou uma mina, por exemplo. Então a mina valia muito mais que uma arma. Uma mina anticarro calcula quanto é que não valia. Era o mesmo prémio que davam a qualquer militar nosso que capturasse uma arma ou um engenho explosivo, não é? Muitos deles antigos guerrilheiros, os flechas eram bons conhecedores do terreno, o que lhes permitia um elevado grau de autonomia nas matas. Tínhamos mandioca nas matas e sobrevivíamos com mandioca a beber a água, estávamos firmes. Comia como nós comíamos. Era o mais perigoso, porque pode estar nas matas durante 2 ou 3 semanas a operar. Quando os comandos vinham, fazem uma operação, fazem um raid, depois são recolhidos logo para o zero e regressam para as suas unidades. Essas tinham a tática mais avançada e a técnica mais evoluída, mas não ficavam muito tempo nas matas. Quando o flecha ficava mais tempo nas matas do que eles. A UNITA tinha um pânico deles, tinha o pânico dos flechas. E a tropa portuguesa sabia que eram os elementos mais eficientes, ou dos mais eficientes que tinha a tropa portuguesa. Os flechas, esses para nós,
não era uma grande ameaça, porque assim mesmo que partiam do seu ponto, né, para a mata, nós então acompanhávamos as suas atividades. E quando nós quiséssemos, né, então fazíamos emboscada e atacávamos. E também não resistiam muito. O primeiro grupo que se prontifica e que a gente conhecia, que são os avançados, vão de helicóptero, são atirados mesmo no objetivo. É na mata, numa mata fechada, mas são atirados mesmo no objetivo. Os comandos, apesar de ter uma técnica muito avançada e a tática muito, que podemos apreciar, aliás, não tinham o conhecimento da guerra anti-guerrilha. É ali onde havia a desvantagem deles. Nós podíamos conseguir desviar, aliás, esquivar, portanto, em relação aos momentos deles. Quando o Freixo não, o Freixo quando encontrar o seu rastro, ele te persegue. Mesmo se levar uma semana para seguir o rastro, ele vai até lá, até quando até conseguir. Os comandos só atuavam quando tivessem a plena certeza, a composição numérica em homens, em armamento, não é? E que tivessem certeza que estavam localizados em áreas certas. No sítio que estão sendo atiradas, não sabemos quantas armas que existem lá, quantas as pessoas que têm armas aí para responder que existem aí, mas nós estamos a cair. Estamos a cair ali. Caímos com tiros, a dar tiros e concretizarmos o resultado. Portanto, não era o exército fazer esse tipo de operação. Nem os próprios comandos eram bons, mas limitavam-se a fazer emboscada de que avançar e cair mesmo dentro do objetivo. Os comandos chegavam a penetrar mesmo próximos digamos, do acampamento ou do estado maior, digamos, das forças no local, aguardavam às vezes muito tempo. O apoio aéreo era-lhes muito favorável. Os helicópteros, os macópteros, como o povo chamava, provocavam o terror da gente. E de facto não é brinquedo. Um aparelho daqueles para no ar, que é a uns 10 metros do chão, e a gente via o capim rodopiar para tudo que era lado, os bichinhos pequenos do mato a fugir, cobras, tudo, o capim a fazer assim. Tudo com medo. E o helicóptero pum, 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 e a gente a ver os tipos com os binóculos. O ruído dos helicópteros confundia-nos. Isso permitia-lhes a eles facilmente, portanto, aproximarem-se das nossas posições. A maneira como atacavam era mesmo de admirar, né? Porque não atacavam em grandes grupos. Eram pequenos grupos, andavam 6 ou não sei o que, esses passavam por aí, dia e noite, não sei o que, andavam mesmo lá. Quando chegavam num acampamento, eles não queimavam, entravam naquelas casas. 2, 3 tiros era suficiente. E quando nós ouvíssemos a forma de atirar, nós já estávamos alertas. Esses são comandos. São comandos que estão no terreno. Eram transportados por hélios. Às vezes traziam os homens, né? Entram. Agora, quando vêm buscar, afinal, tragam outros, levam. A gente vê mesmo essa entrar. Afinal de contas, o resto ficou. Agora, quando a nossa gente ia fazer reconhecimento e tal, muitas vezes todos são apanhados. Ou então, à noite, atuavam, cercavam o destacamento, enfim, esses eram perigosos. Para enfrentar um pelotão de comandos bem preparados, nós teríamos que ter também pessoal bem treinado para poder enfrentar esse tipo de tropas que se apresentavam. E, invariavelmente, nesse tempo, que o pelotão que enfrentasse um pelotão português era invariavelmente derrotado, né? Retirava-se de bandada, tinha baixas, etc. Apesar do hino, estes homens não são comandos, nem soldados de elite, embora se chamem TEs, Tropas Especiais, a designação da primeira força não regular em Angola. Criados em 1966 por uma dissidência na guerrilha, os TEs estão unidos pela etnia. Tal como o seu líder, Alexandre Tati, são naturais de Cabinda.
Na UPA-FNLA, de que fora dirigente e ministro, Alexandre Tati falhou um golpe contra Holden Roberto. Formou então a Junta Militar de Angolanos no exílio e entregou-se às autoridades portuguesas, acompanhado pelo chefe militar da Junta, Hermínio Ferreira, e por centenas de combatentes que vieram a ser os TEs. Aqui estou a colaborar, aqui estou a defender uma ideia, aqui estou a pugnar pelos interesses da nossa pátria. Se o governo português, o que é inadmissível, permitisse que alguém entabulasse negociações com Holden Roberto, por exemplo, ou com Agostinho Neto, tinha que, antes de mais nada, consultar o comunismo, consultar quer a Rússia, a China ou a Cuba, e desde o momento que chegassem a essa conclusão, estou em crer que haviam de desistir dessa ideia. De angolano passa a cambiniano, de cambiniano passa a traidor. Vido que abraçou o ideal, abandonou, né? Ligou-se às forças, quer dizer, que oprimiam o povo angolano, não tinha outro nome senão um traidor. E foi realmente uma traição. Né? Eu cheguei a ter 600 TEs. Eram 600 TEs que tinham vindo do lado de lá. Portanto, provocava um desequilíbrio de 1.200. 1.200 homens. Já é muito. Fico absolutamente convicto de que a missão será absoluta e totalmente cumprida. A todos, muitas felicidades e um feliz regresso. O processo de rendição foi conduzido pela PIDE. Uma parte dos guerrilheiros passou a fronteira para o lado angolano, a outra manteve-se no Congo. O objetivo era que ambos combatessem a FNLA e também o MPLA. Os aspectos militares da operação foram atribuídos a Lourenço, nome fictício do Major Duarte Silva, a quem coube a missão de organizar os TEs. Estes, por sua vez, seriam comandados por Agostinho, o nome de código de Alexandre Tati. Eles iam entrando aos grupos que às vezes a gente nem sabia o que é que vinha de lá. Porque eu estou convencido que a maioria vinha enganada. Há sempre um indivíduo da DGS que é o responsável, a parte administrativa, há ali uma parte que é com a DGS, e outra parte que é logística, armamento, alimentação, etc., com a parte militar. Não é? A gente concentrava-os lá no ZADI, no aquartelamento que se fez para eles, no ZADI, e depois, à medida que iam estando preparados, pelo menos regularmente preparados, eu ia-os distribuindo por aquelas guarnições junto à fronteira do norte, lá um Pouso, Coimbra, etc., para aí fora. Isso eram os do norte de Angola. E havia os de Cabinda, que foi por onde começou a coisa. Os de Cabinda, aquilo o problema já era outro. Nous pensons qu'avec le pétrole, il y aura une concentration industrielle qui facilitera l'organisation des réseaux clandestins de notre mouvement et l'action donc du MPLA sur le territoire cabindé. MPLA, FNLA e UNITA, todos consideram Cabinda parte de Angola. Visto como traidor ao apresentar-se aos portugueses, Alexandre Tati recebera, no entanto, algumas promessas do comando militar português sobre o futuro de Cabinda, o que o terá levado a abandonar a luta por Angola, em nome da sua terra natal, onde já atuava a FLEC, Frente de Libertação do Enclave de Cabinda. O Tati considerava-se, como Cabinda que era, considerava-se presidente deles e queria se afastar dos mais do norte de Angola. Eu é que lhe dizia, não senhor, porque ele era o elemento de ligação daquela coisa toda. Uma vez estava eu, passagem em Luanda, tens que ir à pressa. A Cabinda, parece que o Tati anda lá a vender cartões da FLEC. Foi feita uma promessa que eles teriam uma autonomia, quer dizer, e efetivamente houve uma proposta militar em 1966 para que realmente, 67, para que realmente Cabinda passasse a ser dependente, de ser uma província ultramarina, um território ultramarino, dependente diretamente de Lisboa, não é? O assunto em que falávamos era que independência, não. Autonomia, quando houvesse paz, até dizíamos paz nas estradas.
Quando houver paz e estiver tudo sossegado, nessa altura fala-se em autonomia. Quanto à independência, é uma coisa muito grave para se falar assim de repente. E dizia-me o Tati, até com uma certa graça, sabe, a independência, nós não temos estruturas, nós não temos, isto referia-se à cabina, nós não temos sequer gente que chegue para uma fábrica de cerveja. Veja lá, a ideia da fábrica de cerveja, eles não tinham consumo suficiente para a fábrica de cerveja. No que se refere a tratados e a negociações com Holden Roberto e Agostinho Neto, os cabindas protestam energicamente, nada a recear e nós não receamos também nada. Os cabindas protestam energicamente, afirma Tati, mas não se sabe o que acrescenta depois porque, como se percebe, há um corte na filmagem original que mudou o sentido do seu discurso, numa altura em que ele falava como cabinda, embora dizendo também português. Provavelmente era como cabinda que tentava falar quando se dirigia à população. O Tati falava em fiote. E quando aquilo acabava, eu só lhe dizia, Agostinho, eu gostava muito de saber o que você lhes disse. Ele ria-se, tal. As promessas do comando militar para uma autonomia de Cabinda em relação à Angola, na linha do tratado histórico entre o território e Portugal, nunca foram aprovadas pelo governo. Mas a rendição de Tati associada a essas promessas permitiu a criação dos TEs, uma tropa que, pelo seu conhecimento do terreno, foi um auxiliar do exército na luta contra a FNLA e o MPLA. Eles eram gente para andar no mato, não para ações de força, porque, de facto, em comparação com as nossas tropas, eram muito fracos. Agora, podiam ir ter uma autonomia enorme. Eram menos exigentes que a tropa portuguesa, portanto dava-nos mais trabalho. Quer dizer, a tropa portuguesa chegava aí, descarregou os carregadores e tal, alô, 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 enquanto o helicóptero não viesse, não se mexiam, não é? E depois, se a comida faltava, não sei o quê, iam-se embora. Voltavam para o quartel. Ao passo que este é já a gente que se adaptava à mata com muito mais facilidade. Não conseguiam penetrar ao nível do comando, não é? Ou das chefias da FNLA, mas davam muita informação tática e, portanto, não havia nunca ataques surpresa. Quase que acabou com a guerrilha em Cabinda, não é? Isto é verdade. O MPLA, praticamente, a última ação que fez foi em 65, foi um ataque em força, e a partir do Congo-Braza. Mais ainda do que em Cabinda e no norte, foi no leste angolano que se multiplicaram as forças especiais no combate aos guerrilheiros que se apoiavam no Congo, no Zaire e na Zâmbia. Os portugueses acolheram então e armaram dissidentes dos regimes instalados naqueles países. Passando a fronteira na zona de Teixeira de Sousa, radicaram-se em Angola os militares que tinham apoiado Tchombé na tentativa falhada de promover a secessão do Katanga. Conhecidos por fiéis catangueses, eram cerca de 4.000 e tornaram-se forças auxiliares da tropa. Tal como os leais refugiados da Zâmbia, um pouco mais de uma centena que igualmente engrossaram as fileiras portuguesas. Os fiéis estavam estacionados em Gafaria, em Chimbila e em Camisombo, enquanto os leais ficaram sediados em Calunda. Ambos podiam fazer incursões no Zaire ou na Zâmbia, atacando os santuários das guerrilhas sem que Portugal pudesse ser acusado de agressão. Não eram os elementos portugueses que faziam guerra, eram os próprios elementos dos países onde estavam nas redondezas dos nossos territórios que faziam isso. Os catangueses sempre que eram estupendos soldados e sabiam muito bem a lidar com a gente, conheciam o lugar muito bem e eram extremamente bem treinados. Esta gente era um perigo, os catangueses. Os flechas, os catangueses. Portanto, chegou uma altura em que do outro lado eram pretos, deste lado eram pretos. A guerra estava a ser feita entre angolanos. Com a africanização da guerra, estima-se que mais de metade dos cerca de 22.000 homens mobilizados no leste eram tropas indígenas. O contingente incluía as milícias armadas e os grupos especiais, cada um com 2 a 3 dezenas de homens, que operavam ligados às companhias quadrígula. Eram chamados GEs, entre os quais se destacou o GE-300, comandado por um alferes miliciano, depois tenente, o único branco entre eles. Originário do grupo pioneiro Sonda, formado por TEs, o GE-300 estava em desagregação quando o alferes foi convidado a comandá-lo, com uma condição. Se aceitasse, seria arquivado um processo disciplinar que lhe fora instaurado. Se tu aceitares, muito bem. Se tu não aceitares, o grupo terá que ser desmembrado
Uma parte terá que ser entregue à DGS, que terá que chegar, se calhar, a medidas extremas de ter que eliminar algumas pessoas influentes que têm influência no grupo e que, de alguma forma, promovem um certo descontrole da situação. Fernando Cardoso, um indivíduo muito interessante, com uma bravura tremenda. Um homem de uma abnegação, de uma coragem perfeitamente de outro mundo. Alimentava-se para além das 5 rações de combate, se fosse preciso estar 20 dias, estava 20 dias. Comia da terra, da mandioca. O grupo especial de Fernando Cardoso dependia do batalhão sediado no Luso, e as suas ações decorriam na zona de quadrícula que se estendia até a Teixeira de Sousa. O GE-300 suscitou a admiração da tropa e a curiosidade da imprensa a partir de 1968. Fernando Cardoso, que por doença não terminara o curso de comandos, atuava com menos de 20 homens, armados com G3, FN e por vezes Sterling. As principais operações, em média 4 a 5 dias, eram assaltos a acampamentos do MPLA, um movimento cujas ações exigiam então uma maior aplicação da tropa. O MPLA tinha ações concertadas, profícuas, com resultados. E a gente via isso, via que havia toda uma estrutura. Ali havia um inimigo que a gente percebia, que tinha uma estratégia. A estratégia do MPLA consistia em fazer a ligação com o Norte para manter municiados e ativos os guerrilheiros que tinha na zona a que chamava Primeira Região Político-Militar. Em julho de 1966, o destacamento Cienfuegos, quase uma centena de homens comandados por Jacob Caetano, monstro imortal, passa clandestinamente o Congo. Consegue resistir à tropa e à FNLA e atinge mesmo a zona nevrálgica conhecida por Estrada do Café. No entanto, não chega a ameaçar a região de Luanda. Haverá ainda 2 tentativas, mas falhadas. Em março de 1967, o destacamento Kami, cerca de 200 pessoas comandadas por Kiluanji, é desbaratado pela FNLA, chegando à primeira região menos de 30 homens. 3 meses depois, o esquadrão Bomboco, dirigido por Ciel da Conceição, é interceptado pela tropa congolesa, sendo presos, desarmados e reenviados para Brazzaville os seus mais de 150 homens. O mesmo esquadrão falhará uma nova tentativa em 1968, agora a partir do leste, da terceira região. No entanto, o objetivo do MPLA mantém-se, atingir a primeira região através da rota Agostinho Neto. Aí pelos anos 68, 69, efetivamente o MPLA está realmente a progredir na zona da tal rota Agostinho Neto, que corresponde basicamente ao Rio Luena, e que o conduz diretamente ao caminho de ferro, não é? Já para atingir a Lunda, e começa a atuar na região dos Bundas, está na região do Gago Coutinho. O que é que nós queríamos fazer? Juntar os centros, os focos, onde estávamos fortemente implantados, no Mochico e no Cubango, e partes da Lunda, com Malães. Ora, nós Malães para depois chegarmos a Luanda, às províncias do café, Kwanza Norte, Kwanza Sul, e aí abalar seriamente o poder colonial português. A gente vê uma covata, um indivíduo armado dentro dessa covata, e depois mais à frente, no acampamento, o Saúde indicou-me o Henrique Carreira Teles, o Fogaça, e era um grupo muito pequeno. Estavam a transmitir informações de que estavam a ser cercados, já se tinham apercebido disso. E começam a fugir em várias direções. Não deixei na altura abrir fogo. E se ninguém abre fogo, tal, gritei. Mais tarde fui questionado por isso. Eu expliquei naturalmente. Fiquei inibido. Quando ele me disse é o Henrique Carreira Teles, é o Ico. Ele consegue estar a 6 metros debaixo de tiro do Ico, Teles Carreira, o tenente. O Ico era uma figura mítica do MPLA naquela região. Era uma lenda, digamos, no comando do MPLA. Ele conta-me mais tarde, o tenente, que só não disparou porque ele tinha sido brifado por mim sobre quem era o Teles Carreira. Todo esse conhecimento
pessoalizado de quem está do outro lado, do comandante que está do outro lado, deve ter funcionado como fator inibidor naquela altura. Funcionou forçosamente. Ico Carreira, chefe do Estado-Maior do MPLA, foi quem conduziu, depois de Petrov, a expansão do movimento na Rota Agostinho Neto. No início de 1968, quando o MPLA enfrenta algumas dificuldades, Neto lança a palavra de ordem: todos para o interior. Forças da Terceira Região avançam para a abertura da Quarta em 1969. Mas, antes do final do ano, as forças portuguesas conseguem atacar importantes bases no Mochico. A operação com maiores consequências é contra a base de Mandume. Mandume 3, aí é que começa o grande descalabro, enfim, da Rota Agostinho Neto, que realmente, com a captura de um indivíduo, um comissário político, efetivamente disse onde estava o tal Mandume, onde funcionava um centro de instrução revolucionário, onde tinham realmente muita população, e que infelizmente os nossos meios eram tão pequenos que tivemos que atacar com vagas de 20 comandos cada vez. Uma noite lá inteira ficaram 20 comandos e na madrugada seguinte aqui entraram mais 20 comandos. E atacaram com 40 comandos um sítio onde haviam mais de 500 e tal indivíduos. Foram tão surpreendidos e que realmente, a partir daí, o Mandume 3 desapareceu e a rota foi destruída. Era uma rota de apoio. Nas operações contra o MPLA, os portugueses tinham problemas de coordenação entre os setores, mas, sobretudo, falta de meios. Chegaram então helicópteros da África do Sul que, de resto, já fornecia bastante material de guerra. Estacionados em Runto, respondiam às solicitações portuguesas. Haviam, digamos, um Estado-Maior conjunto no Cuito Naval com um oficial de ligação deles e um oficial nosso. A operação era aceita, com certeza, sempre foi aceita, não é? E eles vinham. Entravam normalmente com 6 helicópteros, um canhão e 5 transportadores. No CCA, que era onde estavam os tais sul-africanos, não é? Os primos, que era o nome de código deles, em que eles treinavam as suas... nos davam só apoio de helicóptero. Chegaram-nos, salvo erro, de uma primeira vez 5 Alouetes 3 e depois mais 3 Alouetes 3. Isto no ano de 69 e 70, e princípios de 70. Com esses helicópteros foi garantido que nós pudéssemos apoiar operações melhor, portanto com lançamento de tropas, coisa que praticamente não tivemos sem fazer. Não sei, se não tivessem aparecido aqueles 5 helicópteros, nós quanto tempo suportaríamos, até para ter meios para evacuação, não é? Portanto foi um excelente apoio, não é? A tropa colonial, com o apoio da tropa sul-africana, fazem grandes operações com helicópteros, com bombardeamentos, helicópteros aerotransportados, começam a fazer grandes operações nas profundidades da guerrilha, da zona libertada. Isto começou a criar uma desmotivação da população. O apoio logístico era deficiente e aconteceu conosco que estávamos há quase 80 dias da fronteira para abastecer, que nós não tínhamos nem helicóptero, tudo vinha à cabeça. Então, sabe, abastecer uma guerrilha da fronteira até lá, e não é uma passagem retilínea, havia rios a atravessar, havia chanas, às vezes não tínhamos que andar à noite. Normalmente eles traziam 2 grupos de combate, um grupo de combate à frente e um grupo de combate na retaguarda. E depois traziam entre 80, 90, 100 carregadores. Não é mais ou menos, nunca ultrapassou 100. Eram carregadores normalmente que não falavam português, falavam francês. E jovens, algumas mulheres também vinham com isso. E os grupos de combate também eram metade francês e metade a falar francês e metade a falar lá o dialeto deles. A nossa logística era muito, nessa altura, feita sob os ombros. Eu creio que só uma ou outra zona, um pouco mais para o sul, tiveram a possibilidade da penetração de transporte de caminhão. Eu cheguei a ter, na minha arma, 8 balas só durante quase um mês. A poupar, e não fazíamos combate, porque temos que esperar que o fornecimento do armamento e das munições que vinham da retaguarda.
quando eles se sentiam surpreendidos, o grupo de combate aguentava o que podia, não é? E depois dispersava-se. O grupo de combate é inimigo, não é? Claro, nós contávamos com isso, tínhamos sempre o canhão em cima, fazendo com que eles fossem juntando e para os apanhar. As tropas largavam-se, tinham que ir atacar objetivos e quando se lhe deparavam grandes resistências, então pediam apoio de fogo. Que o normal seria, em primeira instância, que o apoio de fogo se fizesse pelo hélio e canhão. E depois poder-se-ia fazer com T6, com DO, com foguetes, com PV2, mas o normal seria o hélio e canhão do apoio imediato às tropas terrestres. O canhão era, na verdade, uma arma muito letal pela precisão. Podia-se dizer que um atirador, onde pusesse o olho, punha o tiro. Portanto, era uma arma de grande precisão. Muito temida pelos guerrilheiros. A munição explodia, abria 90 graus, 45 para cada lado, e a um raio de 30 metros era letal para pessoas. Bombardeamentos, metralhamentos, não sei o quê, e os helicópteros. Então, aí fomos tendo esses problemas, porque o nosso problema era garantir a retaguarda através das regiões militares. Primeiro, a logística era tão difícil. A população era o povo que alimentava o guerrilheiro através da sua comida, da sua mandioca, das suas lavras, mas depois a tropa começou a destruir as lavras. Onde se fossem detectadas lavras, isso de avião era fácil, caíam as bombas e caíram desfolhantes e caiu na palma. Mas tudo zonas, eu conheci zonas e passei por zonas onde caíram várias bombas desfolhantes. Era impressionante a paisagem. Isso era feito como se fosse quase um bombardeamento. O avião picava, deitava o produto, levantava voo, quer dizer, não estava muito tempo sobre a zona, portanto fazia isto sistematicamente durante um tempo X, quer dizer, segundo e de acordo com a observação feita normalmente pelas DOs que iam fazer missões de observação e perceber o que é que se alterava no terreno. Porque aquilo era fotografado todos os dias e, portanto, havia esse cuidado para perceber onde é que poderia haver, portanto, sementeira, onde é que poderia haver um sítio onde estivessem a fazer cultivo. Para pulverização eram produtos específicos, uns para, digamos, atacar a função clorofilina da planta, não é? Portanto, a planta morria, plantas como, sei lá, a mandioca, a beterraba, a batata doce, tabaco, enfim. E outros produtos eram essencialmente para desfoliação, não é? Eram utilizados como desfoliantes. Que se não se cortasse imediatamente, então, quer dizer, o pau secava, então dentro de 30 minutos já a mandioca está podre. Mas não conseguiu fazer isso a Massango. Deitava os produtos, pelo contrário, fazia de estrume. O Dr. Savimbi teve de orientar a população, então cortar, no caso de mandioqueira, cortar todos os pães de mandioqueira. Mesmo ele despeja produtos em cima dessas pães de mandioqueira, não sofria nada. Até às 4, os fogos têm que estar todos apagados porque o fumo, normalmente, muito cedo vai se concentrar ao lado do rio. Faz uma orla, assim. E isto podia já denunciar que aqui há fumo. Então, de dia também não, porque havia helicópteros, havia aviões. Tínhamos uns paus que nós usávamos, preparávamos carvão. Então, mesmo o pessoal, durante o dia, quando quer fazer o almoço, ou pequeno almoço, então utilizava carvão. O carvão já não fazia mais fumo. A UNIT estava organizada no terreno. Os militares eram da população, a população eram dos militares. E o MPLA não, o MPLA tinha que vir de fora para ali. E então estava uns dias ou umas semanas no sítio, mas não deixava nada edificado. Éramos palhotasitas e tal, para deitar abaixo. A UNITA tinha-se instalado na região do Lumbué-Bungo, numa zona de mata muito densa que dificultava o reconhecimento da aviação portuguesa. E estava bem inserida em regiões étnicas onde Savimbi contava com a fidelidade das populações. Enquanto a FNLA não tinha para nós
uma expressão militar ou política, porque não víamos populações que estivessem sob a alçada deles. A UNITA já não era a UNITA nesse aspecto, já era de facto uma concorrente séria do MPLA, porque tinha de facto uma penetração muito grande. Nós passávamos, essas pessoas, era tudo sorrisos, tudo colaboração, tudo coisa, mas sabe, ficava sempre aquele amargo de boca, a gente a saber que não era assim. A UNITA passa daquela ação de subversão a ações de pequenos efetivos da nossa tropa a atacar tudo o que é comerciantes, pequenos postos policiais, no sentido de reabastecer-se em armamento que não tinha. Eles atacavam em grupos grandes, atacavam pequenos grupos paramilitares normalmente. Atacavam esquadras de polícia, isto e aquilo, pequenas forças. É pelo menos um embaraço, não é? Mas de certo modo também vai criando algum obstáculo à progressão dos grupos do MPLA. Começámos a ter conhecimento que a UNITA que travava duros combates com esses grupos que vinham da Zâmbia, através do saliente de Kazombo, para ir lá para cima, para o norte. Nos três territórios, a guerra colocava soldados portugueses e africanos de um lado e do outro, guerrilheiros africanos. No entanto, exceto algumas situações pontuais, o caso em Angola era diferente. Havia uma autêntica guerra civil entre os três movimentos. Os combates seriam até mais e mais mortíferos do que com a tropa portuguesa. Por vezes parecia difícil saber quem era o inimigo principal de cada um dos movimentos. A partir do dia 12 de dezembro de 1966, a guerra fratricida UNITA, a MPLA UNITA, inicia para vir e terminar em 73, depois do MPLA ter saído do leste de Angola. A guerra fratricida entre a FENELA e a UNITA inicia em 1969 e vem terminar também em 72, quando as forças da FENELA foram escorraçadas todas para o Zaire. O objetivo até hoje, digo isso muito claramente, tanto da UNITA como da FENELA, era lutar contra o MPLA. O MPLA veio depois de ter o conhecimento, é como a UNITA está a operar no leste do país. A UNITA sem armas, sem nada, está a operar no leste do país. Nós que temos armas, é que não vamos conseguir operar no leste. É assim que o MPLA é penetrar as suas forças no leste. O objetivo número 1 é descoraçar a UNITA. Porque as colunas dos exércitos portugueses passavam, as forças do MPLA não atacavam. Mas preferiam, portanto, atacar um destacamento da UNITA. O alargamento da nossa ação militar foi encontrando obstáculos quando a UNITA começou a desenvolver-se exatamente nessa parte de leste do país. E começaram, e as nossas forças começaram a ser atacadas pela UNITA. O MPLA tanto atacava os portugueses como atacava a UNITA, porque não queria que houvesse mais outro movimento. A UNITA atacava guerrilheiros do MPLA, mas portanto, é para se defender. Os homens armados da UPA e da UNITA é combater o MPLA. Então o MPLA tinha que se defender de todas as formas. Contra quem o combatesse. Íamos à luta contra isso tudo. Por exemplo, na fronteira, onde nós passávamos, sempre ao ir na Zâmbia, deparávamos com os ataques do MPLA. Sobretudo no rio aí, Chakenga. Sim, Chakenga, não me engano, sim. Agora, às vezes, né, as patrulhas deles, né, que eles se infiltravam, nós também tínhamos que nos defender. Passei emboscadas que eles realizaram. Quando saí da Zâmbia para Bié, em 69. Já sofri emboscadas de pequenos grupos da UNITA. Não há nenhum popular que tinha sido capturado por um MPLA que merecesse por um bom trato. Não há. Quando era possível combater-se a UNITA, combatia-se, mas não havia represálias sobre as populações que estivessem a acompanhar a UNITA, né? Não, que eu saiba, não tivemos essa prática frequente. Quando o MPLA chegasse nas aldeias,
onde encontrasse o povo sobre o cordeiro da UNITA, ali não ficava nada, queimar as aldeias, amarrar a população, torturar as pessoas, forçar a fazer o trabalho forçado, levar a bagagem até nos destacamentos do UEMPELA e era tidos como escravos. Lá, nos destacamentos do UEMPELA. Eram pequenos grupos de 10, 20 máximo, 30 máximo. Então, eles procuravam pequenos grupos nossos através do reconhecimento que faziam e também lançavam elementos da população a fazer reconhecimento. E então davam informações que no sítio tal estavam X pessoas e X armas. E iam atacavam. A UNITA estava com as suas bases, como não tinha armamento. O UEMPELA começou a ir deslocar as bases da UNITA, atacar, ferir e matar as pessoas. Nós não atravessávamos zonas da UNITA, não. Nós tínhamos uma linha, quer dizer, quando se luta, luta-se com mapas, né? Sabemos onde está a UNITA, nós procuramos desviar para outra rota. O que a UNITA faz é contra-ofensiva para se defender. Por isso, se nós conseguimos nos reduzir a 3 regiões, era mesmo para termos eficacidade de podermos resistir. Procuravam atacar as nossas unidades para receberem as armas, de um lado, e às vezes procuravam atacar as unidades isoladas da tropa portuguesa para apanhar as armas, a comida, enfim. Em termos do combate do UEMPELA, eu entendia no seguinte: primeiro, queria nos reforçar sair e deixar a população para aproveitar a comida, a alimentação. Esse é um dos elementos. Segundo, para além que também queria aproveitar e embrandar a sua estrutura. Porque o UEMPELA viu na parte leste, na província do Mochico, realmente, a UNITA tinha mais aceitação da população. Os nossos homens atacavam os homens da UNITA porque não entrava na cabeça deles que a UNITA não colaborasse com o UEMPELA. Pronto, podia ser um partido diferente, mas que colaborasse com o UEMPELA. Que não nos atacasse. Então nós também os não atacavam. Mas como eles nos atacavam, então o UEMPELA também os atacava. E não tinha qualquer piedade, como disse. Como também o UNITA não tinha em relação aos homens do UEMPELA. As forças do UEMPELA tinham a mesma tática da UNITA. Eram guerrilheiros como nós. E eles sabiam. Agora, os da UNITA estão na área tal. Iam para lá. Não lhes interessasse ficar durante 2, 3 semanas até que conseguisse descobrir onde está um destacamento da UNITA para atacar. Tivemos mais violentos combates do UEMPELA contra a UNITA ou vice-versa entre nós próprios do que o combate com o exército português. Nós, se calhar, perdemos mais pessoas a combater entre nós do que propriamente em luta contra as forças colonialistas. Eu digo de guerrilheiros. Quer as perseguições que a UPA fez ao MPLA, quer depois os combates que o MPLA travou com a UPA no leste, com a FNLA, no leste e com a UNITA e vice-versa. E, portanto, cada um procurava a exclusividade do poder. A ideologia, os apoios externos e os quadros étnicos são fatores que condicionam, por vezes, a própria definição do inimigo. Mas, em cada território, o confronto é conduzido conforme a orientação de quem comanda. Em Moçambique, o general Causa da Riaga é com a linguagem da guerra que pretende derrotar Samora Machel, que à frente da Frelimo vai antecipar a estratégia portuguesa. Os problemas da nossa luta. Na Guiné, Amílcar Cabral conduz o país em ser respondente com armas e diplomacia a Spínola, que subordina o plano militar ao político, contando com as populações para a solução que procura. Liderado por Agostinho Neto, o MPLA é então a principal força em Angola. E é assim que a considera o general Costa Gomes, que entre os inimigos da Zona Leste vai lançar uma guerra de sombras e disfarces.
parte do que é muito importante